É isso aí, hoje é sexta-feira, sextou, hein, minha gente? Sexta-feira é aquele dia da semana que a gente fica esperando pra chegar, não é? Muita gente que trabalhou a semana inteira aí, no sábado, no domingo, vai aproveitar pra descansar. Mas hoje tem gente que tá com o pezinho atrás dessa sexta. Sabe por quê? Você aí de casa que não caiu a ficha ainda, hoje é sexta-feira 13, né? Quanta gente supersticiosa. Hoje em dia menos. Mas antigamente eu tenho a impressão que era mais, né? Na sexta-feira 13 aí, tomava uma série de cuidados, né? Não passava debaixo da escada, né? Não cruzava com o coitado do gato preto, que leva toda a culpa. Enfim, tinha gente que fazia simpatias, né? Medos aí, fobias vindo à tona na sexta-feira 13. Mas enfim, né? Sendo, como está escrito ali na tela, né? Sexta-feira 13, sábado, domingo, e daí? O importante é que hoje é sexta-feira, né? Se essas fobias, se esses mitos, eles são saudáveis para você, vale a pena. Se eles te deixam apavorado aí, talvez é hora de repensar um pouco. Não vale muito a pena, né, minha gente? Porque sexta-feira é um dia comum como todos os outros, né? O número 13, a gente andou dando uma pesquisada aí na internet, ele tá ligado à numerologia, à questão das cartas do tarô, então ele é um número de azar, né? Ele é um número aí que não traz muitas coisas boas. Por isso, o 13 agora, a sexta-feira, se você souber aí, você pode entrar na nossa live, nós estamos ao vivo lá no Facebook, facebook.com/televisão metrópole, interagir com a gente e deixar lá o que você sabe a respeito dessa data, porque oficialmente não tem nenhuma explicação aí da sexta-feira 13. O que existe são boatos, né, que a gente observa por aí. E aproveitando esse ensejo, hoje a gente vai falar aí de uma forma bastante descontraída, mas como sempre de um assunto muito sério, de uma pauta de psicologia com a nossa psicóloga que está aqui, a Patrícia Delfino. Oi, Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Railton. Então hoje a gente vai falar sobre mitos, medos e fobias, aproveitando o gancho aí da sexta-feira 13. Isso mesmo. Muitas pessoas sofrem com isso, né? Deixam sua vida, deixam de fazer atividades, ir a lugares por determinados medos, por determinadas fobias, né? E isso muito vindo de mitos antigos do avó, do pai, que conta uma coisa contra outra e deixa essa pessoa apavorada. Então hoje a gente vai separar aí o que é bom nessa história toda e o que não é bom, né? Patrícia, toda essa questão aí para quando causa sofrimento para alguém, ela tá ligado aí a questões de saúde mental, né? O que seria a saúde mental? Porque a saúde do corpo a gente está vendo. E como é que funciona a saúde da nossa mente? Então, isso é uma coisa que as pessoas ainda não se atentaram a cuidar, né? A gente está vendo uma constante de pessoas cultuando o corpo, né? De ter um corpo perfeito, de ter um corpo malhado, de ter um corpo assim, assado. Ainda mais com o advento do Instagram, com blogueiros, e mostra que é assim que faz exercício, não faz assim, come isso, não come aquilo, coach, né, nutricional, coach de educação física e tanto, mas as pessoas não se atentaram que não é somente o corpo que tem que estar bem, sim a mente. Né? A saúde mental é aquilo que vai comandar o restante do seu corpo. Né? Se a sua mente não está tranquila, se não está equilibrada, né, com a sua rotina, isso é muito ruim. Patrícia, até mesmo a gente, né, eu percebo que às vezes quando a gente fica muito em redes sociais, né, parece que o Instagram é mágico, né, ele vai jogando aquilo que não é pra gente ver, né? Ele começa a mostrar as pessoas com os corpos bonitos, com aquelas roupas bonitas, parece que a gente vai ficando pra baixo com isso tudo, isso é normal? É normal, porque ninguém posta chorando, triste, que perdeu o emprego, né? Ninguém expõe as suas tristezas, e sim somente as suas alegrias. E às vezes não é alegria de verdade. A pessoa vai lá, ela coloca um copo bonito de vinho, né? Uma taça, e posta uma foto. Mas do outro lado da câmera, né? Da câmera do celular, ela tá chorando, ela não tá bem. Ela tá sozinha, ela não tá bem com o parceiro que ela tá, com a parceira, o trabalho dela não tá bom, a vida dela não tá boa, a saúde mental dela não tá bem. Né? Isso pode acabar sendo uma armadilha pra gente, porque aí a gente vai entrando nessa, vai ficando cada vez pior e a gente vai se sentindo mal. Pode ser uma armadilha? Com certeza, porque você pensa, o outro tá tão bem, por que eu tô mal? Né? Às vezes um bom dia de alguém já é ruim pra outra pessoa. Às vezes você vai no trabalho, você tá bem, você acordou bem, você deu tempo de tomar café, não foi aquela correria, você chega e fala um bom dia, você já recebe um... Por que bom dia? Exatamente. A alegria do outro faz, tipo, algumas pessoas ficam mal. Por que ele tá bem?
Tipo assim, o que aconteceu na vida dele? Ele ganhou na loteria? Não precisa ganhar na loteria para estar bem. Exatamente. E sim, se conscientizar de coisas à sua volta que precisam estar bem para você estar bem. Entendi. Né? Aquela que eu já havia falado em outros programas. A questão da atividade física, da reeducação alimentar, de atividades prazerosas, não só trabalhar por trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar, acumular, e não ter atividades prazerosas. Eu não vou numa reunião do meu filho, não vou na festinha que eu tenho ali, meu amigo chamou para ir no churrasco, eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Então, assim, equilibrar a vida, a gente consegue a saúde mental, mas isso é uma coisa de todos os dias. Não é uma chavinha que vira de repente fiquei ruim da saúde mental ou tô bem. São várias coisas que vão desencadeando. Isso é todo dia, não é o equilíbrio. Você conseguiu o equilíbrio agora. Tô fazendo atividade física, tô tentando comer melhor, mas aí acontece um gatilho, alguma outra coisa, porque você equilibra você não equilibra o restante do mundo. O restante do mundo vai girando e você girando junto. Então é uma constante. Entendi. O transtorno mental, ele é sinônimo de loucura? Já que a gente está falando, né, desses medos, dessas fobias, desses problemas aí da sociedade moderna. Esse transtorno mental que a gente ouve falar tanto, ele é um sinônimo de loucura? Então, as pessoas têm muito a questão desse mito também do louco, né? Daquela pessoa que rasga dinheiro, de filme, série, onde a gente vê as pessoas com camisa de força, até em animações e tal. Mas a pessoa precisa ter noção que o quê? Que a questão do transtorno mental, ela pode levar a pessoa à loucura. A loucura é uma extensão disso, né? Do quanto que a pessoa está desequilibrada mentalmente, das ações dela no seu dia a dia com a sociedade. Uma pessoa que sai pra rua, né, sem roupa, jogando dinheiro pra cima ou tacando pedra nas pessoas, é uma pessoa que está fora das regras da sociedade. Então isso é diagnosticado o quê? Porque a pessoa tem algum transtorno mental. E qual transtorno mental vai ser? Se é esquizofrenia, se é alguma outra mais séria, é com auxílio de quem? Do psiquiatra, do psicólogo. É uma rede de apoio para isso. Né? E pesquisar o quê? Por que a pessoa aconteceu isso com ela? O que desencadeou isso? Quais são os gatilhos para isso? Isso é algo da infância que não foi tratado? É hereditário? Não é? Genético? Então, assim, as pessoas precisam muito não ter medo, né? Não tem problema ir ao psicólogo. Não tem problema, ir ao psiquiatra buscar ajuda. É isso que eu ia te perguntar, porque às vezes eu vou num médico ou um próprio familiar fala, olha, eu acho que você está precisando de um psiquiatra, né? Parece que isso já dá um passo para trás, né? Quando alguém fala isso para mim, será que o caso é muito grave? Então, não, eu acho que a pessoa precisa, do mesmo jeito que ela procura um dermatologista quando aparece uma manchinha, como ela procura o pediatra pro filho que o filho tá gripado, é a mesma coisa, são especialidades diferentes da medicina, né? Como a loucura foi tratada teatralmente há muito tempo, e até hoje tema de filme. Tema de filme, e assim, as pessoas ficam com medo disso, né? Nossa, será que eu vou perder esse equilíbrio? Será que eu já tô assim? Será que eu não vou ter mais a razão de fazer as coisas? Então a gente precisa tirar esses mitos sobre a loucura em si, né? Pra pessoa pesquisar, não, eu tô bem, mas eu desequilibro às vezes um pouquinho. Então, qual que é esse pouquinho que eu consigo reequilibrar novamente para eu poder ter uma vida melhor? Patrícia, tem pessoas que são muito rígidas consigo mesmo e às vezes elas se sentem um pouco culpadas quando elas extrapolam um pouco, acho que elas ficam se achando louca. Qual que é o conselho que você dá para essas pessoas? É normal extrapolar de vez em quando ou é um caso para ir para o psicólogo para ver o que está acontecendo? Então, ou não pode se sentir culpado ou tem? Como é que funciona isso? Então, é que muitas pessoas têm eu brinco, isso não existe esse nome, mas eu brinco com os meus pacientes que é a síndrome do controle. A pessoa é tão autocontrolada que ela se porta assim, ela tem aquela postura de bailarina, né, reto assim, ela sorri, mas um sorriso que não sai largo, ela não brinca, dificilmente ela tem interação com as pessoas e às vezes no momento que ela gostaria de extravasar, aí aos olhos dos outros ela parece diferente. Por quê? Porque ela nunca faz isso, né? E isso é um momento de extravação, é ótimo isso, né? As pessoas terem esse momento para extravasar, para ter vazão daquilo que está dentro dela. Né? Então, isso a pessoa consegue com os amigos, numa atividade física, natação, corrida. Muitas pessoas falam, eu vou correr, porque com isso eu consigo equilibrar melhor, né? Oxigenar o cérebro, eu consigo pensar melhor e extravasar isso, ou com artes marciais, né? Ou mesmo tem algumas pessoas que levam para um outro lado, que é a questão da bebida, que daí tem que ter um controle maior, né? Na questão do como isso, da bebida. Aí vai extravasar pela bebida, pelo álcool. Isso, pelo álcool, por drogas e tal. Então, quanto isso é uma redução de danos ou quanto isso vai me levar a um vício, a algo maior, ruim?
ruim para mim, né? Porque é a questão da fuga ou do extravasar, né? Do quanto eu uso isso para mim. Entendi. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e na volta, Patrícia, eu queria que você falasse na questão dos medicamentos para o transtorno mental, né? Muita gente aí hoje em dia recorre aos medicamentos porque acreditam ser uma forma mais rápida, né? E a gente queria saber se ele vicia ou não. Mas essas informações a gente vai trazer para você depois do intervalo. A gente volta já já. A Mr. Kit é referência de estilo e qualidade há 36 anos, vestindo os homens mais elegantes de cada cidade onde está presente. A Mr. Kit é marca 100% nacional, com foco na moda masculina e chega a todas as idades e estilos, levando qualidade, conforto e inovação. Na Mr. Kit você encontra modelagens das mais tradicionais às mais modernas, no tamanho infantil ao adulto. Mr. Kit, Rua Cardoso Ribeiro 289, no centro de Ourinhos. WhatsApp 99847 3493. Estamos de volta, minha gente. Sexta-feira, para você que chegou agora, hoje o assunto é psicologia. A gente está falando sobre mitos, medos e fobias, né? A gente coloca tudo no mesmo balaio e mexe. Hoje a psicóloga está aqui dizendo que são coisas totalmente diferentes, né? E dando um toque pra gente, que às vezes a gente tem algumas manias que a gente acaba achando normal e aí, né, assistindo ao programa, às vezes a gente acha que a gente talvez precisa também de um aconselhamento, né? Procurar uma psicóloga, porque hoje em dia, né, quem tem a cabeça totalmente 100%, todos nós precisamos recorrer a profissionais para ajudar e auxiliar a gente, né? Minha gente, hoje é sexta-feira 13, você tá lembrando aí? Por isso que a gente tá abordando aproveitando o gancho e abordando, né, Patrícia, os medos, os mitos e as fobias. E antes do intervalo, a gente falava da questão dos medicamentos, que você fala todas as vezes que vem aqui, porque é um assunto muito importante, né? Tem muita gente que quer o imediatismo e vai só no medicamento, né? No caso de transtornos mentais, existem medicamentos e como é que funcionam esses medicamentos? Eles viciam ou não? Então, por isso que eu falo que, eu já falei das outras vezes, que a medicina e a psicologia elas têm que estar aliadas, né? Uma auxilia a outra, porque os medicamentos eles só vão viciar se você tomar de uma forma que não foi recomendada, uma forma que não foi receitado pelo médico, né, o médico e tal. Porque você tomar além daquilo, né? Então, por exemplo, não tô bem hoje, o médico mandou tomar um ansiolítico de manhã e se eu tiver com muito problema para dormir à noite. Então, mas acho que eu vou tomar 2, que daí eu durmo mais rápido. Ou eu vou tomar 2 de manhã, que daí eu fico melhor. Né? Você mesmo se automedica, e esse é o problema. Aí vem o descontrole químico dentro de você. Patrícia, deixa eu tirar uma dúvida, já que nós estamos falando em medicamentos que eu tenho. Eu tenho um conhecido que ele tomou remédio um tempo para depressão e aí ele se sentiu muito bem e ele parou com esse remédio de um dia para o outro. E ele teve assim voltou com tudo, a depressão, ele passou muito mal e aí ele descobriu que não é assim, você não pode parar o remédio com tudo. Como é que funciona isso? Não, por isso que você não pode parar e também não pode parar de ir nos retornos do médico. Porque daí você vai relatar como você se sentiu, como esse remédio está fazendo bem ou não para você, pode ter algum efeito colateral, aí o médico tem que trocar o remédio, né, com o mesmo efeito, mas uma outra fórmula, não pode parar. É a mesma forma que a pessoa ela faz terapia comigo, ela fala, eu tô bem, então eu vou parar o remédio. Ela toma 2, 3 meses, que é quando o remédio começa a fazer um efeito legal no corpo, né? Pra ela controlar essa ansiedade a mais que ela tem, essa sensação ruim que dá durante o dia, de pessoas que choram, não conseguem sair de casa e tal. Então isso vai sendo controlado a partir do momento que ela tá também lá na terapia comigo, falando sobre ela, se enxergando, vendo tudo que tem dela pra ela perceber.
E aí ela fala, eu vou largar, eu largo a terapia, largo que eu tô bem. Por quê? Porque o medicamento começou a fazer o efeito. A terapia começou a dar resultado. Dar resultado, ela tentando se enxergar, ela fala, consegui. Não, tem muita coisa ainda pra ela equilibrar na vida dela, pra ela continuar. Tem pessoas que às vezes tem que continuar com a medicação durante um certo tempo, e isso a gente vai falando que o médico e o psicólogo faz como se fosse um desmame daquela quantidade de medicamento. Realmente eu ouvi esse termo. É, um desmame que a gente fala por questão de, é 2 remédios, é 3, diminui pra 1, diminui, é 50 miligramas, vai ser 25, vai ser 15. E aí, vai tirando gradual. Gradual. Isso é gradual. Então tem que ser acompanhado. Não pode ser assim, não dá pra ir mais. Não quero mais. Não quero mais porque tomar remédio é feio, porque tomar remédio é coisa de louco. Entendeu? Esses mitos que tem, né, que rondam as pessoas, que as pessoas têm medo, têm vergonha. Né? Porque eu tenho alguns parentes que são chamados de Serafina, né? Que o médico fala assim, Serafina fez medicina? Né? O parente sabe se estiver lá assistindo. Remédio é uma coisa muito séria, né, Patrícia? Ele salva a vida, mas ele também pode te matar. Com né? certeza. Então, remédio só com expressas autorizações, tanto para iniciar como para parar, né? Bom, falando da nossa pauta de hoje em específico, Patrícia, por que a gente sente o medo, então? O medo, ele vem de algo que a gente não conhece. Por isso muitas, né, começa na infância, aquele medo escuro, porque o escuro a gente não enxerga. Tudo aquilo que eu não vejo, que eu não tenho controle, eu tenho medo, porque eu não conheço, né? Então, assim, por exemplo, a criança, ela tem medo de andar, gatinhar, para ela é mais tranquilo. Por quê? Porque ela tá com as 4, né, com os 2 pés e as 2 mãos no chão. A partir do momento que ela começa a levantar, né, a partir dos 10, 11 meses, dependendo da criança, do incentivo, aí ela vai apoiando no sofá, na mesinha que tem na casa ali, né? E aí ela se vê de pé. E aí, normalmente acontece, ela cai e chora. Por quê? Porque ela tem medo de andar, porque ela não conhece aquilo ainda. Aí, conforme ela vai andando, ela vai aprendendo. E aí, por exemplo, ela vê um bicho diferente que ela nunca viu. Por exemplo, viu uma borboleta, viu uma barata, viu aí alguém da casa já... Não é que a criança vai ter medo, isso de alguém já ter medo, né? De algo grande, diferente, ou um inseto. Muitas pessoas têm medo do inseto. O inseto é 1000 vezes menor que a gente. Então, assim, por que a gente tem medo? Porque a gente acha nojento, porque é diferente daquilo que a gente pode controlar. Né? E esses medos mais simples da criança, eles vão evoluindo quando a gente é adulto, eles tomam outras proporções. Aproveitando, quais as principais causas desses medos aí dos adultos? Dos adultos vem da infância, de um primo, do irmão que é maior, que sabe que o inseto em si não vai fazer mal pra ele, mas fala, joga, vai lá e pega, por exemplo, 2 baratas e joga, né? Tem sempre... Não é legal fazer isso. Não é legal fazer isso, porque isso causa esses traumas, que gera, né, depois a fobia, da pessoa não poder estar num ambiente onde tem uma barata, ou poder não estar num ambiente onde tem uma borboleta ou uma lagartixa. Então, assim, já desde pequenininho fala, isso aqui é ruim, isso aqui não é bom, isso aqui vai te morder, e vai contando histórias, e essa pessoa vai ficando traumatizada com isso. Patrícia, e se eu que tô lá em casa, eu me acho uma pessoa muito medrosa, mas eu não sei por quê. Mas assim, eu sinto medo de sair de casa, eu sinto medo de fazer uma viagem, eu sinto pavor de falar em público, mas eu não sei exatamente o que me dá medo, parece que tudo me dá medo. Qual que seria o seu conselho em relação a essa pessoa? Então, ela precisa perceber do como ela foi criada também. Às vezes os pais, eu digo os pais de hoje, dessa geração mais nova, eles são pais muito acolhedor, muito assim, muito galinha choca, não deixa os filhos terem a maturidade suficiente para lidar com as situações. Aí não é que o pai colocou o medo, o pai acolheu demais. Não deixou o filho ter uma maturidade suficiente para ele resolver as coisas. Então, ele tem medo de viajar, ele não sabe fazer as coisas porque o pai sempre fez por ele. Então ele vai sair de casa com 18 anos. Não sei onde paga uma conta, não sei o que eu vou fazer, onde eu cozinho, onde eu ligo. Quer dizer, e hoje tem internet. Se ele quiser aprender a ferver, fazer um macarrão, tem lá na internet explicando. Onde paga a conta de luz, água, hoje é tudo por celular. Então, assim, coisas habituais. Então, a geração de hoje, eu vejo uma geração mais medrosa do que a nossa. Você, como psicóloga, você acha que é importante enfrentar os medos? Com certeza. E qual seria a forma? Procurar um profissional? Ou ter algumas coisas que eu posso fazer por conta própria? Não, procurar um profissional se esse medo é extremo, se esse medo atrapalha a rotina da pessoa. Se esse medo atrapalhar a rotina da pessoa, ela precisa procurar um profissional e perceber como ela lidar com isso. O porquê desse medo. Então, por isso que eu falei na questão assim, foi alguém que jogou esse bicho em você? Ou aconteceu alguma coisa, a pessoa tem medo de dirigir. Ela sofreu algum acidente? Ela reprovou na prova, as pessoas recriminaram ela porque ela não consegue, né? Então tem todo algo além disso, né? Quando a pessoa descobre os motivos desse medo dela, ela consegue superar, isso?
consegue. Olha, consegue, só que bacana. só que aí depende dela. Eu, tipo, como eu falei, eu tô junto com a pessoa, mas eu não posso fazer por ela. Eu posso indicar, ó, quando você me contou isso, isso e isso, tá, mas você sofreu aquele acidente, tá, mas quem tava no volante era você, não era? Agora, se você for com outro instrutor, numa outra situação, né, ir mais devagarzinho, não precisa ir já e dirigir sozinha, né? É um aprendizado, novamente, de lidar com isso. Entendi. Minha gente, pelo que a Patrícia está dizendo aqui, né, e a gente já sabe também, viver com medo não vale a pena, né? Não. Já dizia o ditado lá, quem vive com medo vive pela metade, né? Eu acho que é muito importante, principalmente se é jovem, tudo, né? Dar um jeitinho aí, procurar um profissional e tentar superar esses medos para viver, né, plenamente. É óbvio que todos nós temos os nossos medos, mas você tem que saber lidar com eles, né? Se você está com aquele medo que está te travando, eu acho que aí é um caso de realmente tomar alguma providência, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar aí também de fobia, porque fobia e medo é diferente. Sim. Então a gente vai tentar entender aí, porque a gente coloca tudo no mesmo balaio e acha que fobia, medo é tudo a mesma coisa. Depois do intervalo a gente vai aprender a diferenciar. A gente volta já já. A Mr. Kit é referência de estilo e qualidade há 36 anos, vestindo os homens mais elegantes de cada cidade onde está presente. A Mr. Kit é marca 100% nacional, com foco na moda masculina e chega a todas as idades e estilos, levando qualidade, conforto e inovação. Na Mr. Kit você encontra modelagens das mais tradicionais às mais modernas, no tamanho infantil ao adulto. Mr. Kit, Rua Cardoso Ribeiro 289, no centro de Ourinhos. WhatsApp 99847 3493. Estamos de volta, minha gente, falando de um assunto que é muito interessante e intrigante. Todos os temas eu gosto muito, que é psicologia, né? Essa coisa tão fascinante que é a cabeça da gente, né? Ontem eu estava vendo na televisão a descoberta de um buraco negro e cientistas que dedicaram a vida toda ao estudo do buraco negro. A gente fica olhando para aquela coisa maravilhosa sem entender o que é tudo aquilo, né? A psicologia é mais ou menos isso, né? A gente que é leigo na área não entende muito bem, mas se fascina, né? Porque parece que a mente da gente é uma coisa muito louca que realmente não tem fim nunca. Mas o importante é que a gente tem profissionais que pode contar e nos auxiliar. E o mais importante é a gente não ter vergonha, não ter medo, né? Se não tá bem realmente, acho que o primeiro passo é assumir que não tá bem e realmente procurar um profissional. Porque ninguém merece sofrer por nada, né? Seja uma dor nas costas, seja uma depressão, seja o que for, a gente tem que procurar ajuda sim e se tratar. Isso é sinônimo de coragem, né? Nós estamos aqui recebendo a psicóloga Patrícia Delfino. Para você que chegou agora, estamos falando aí de mitos, medos e fobias, fazendo um gancho que hoje é sexta-feira 13. Patrícia, a gente estava falando aí dos medos, e aí eu perguntei para você se medo e fobia é a mesma coisa. Você já adiantou pra gente que é diferente, né? Porque na linguagem a gente coloca tudo no mesmo balaio, né? Sim, sim. O medo é algo assim que, por exemplo, eu tenho medo de barata, por exemplo, né? Mas isso me faz não estar no local onde tem uma barata. Por exemplo, se eu tô aqui com você. Se eu ver uma barata, eu vou sair correndo e largar o programa. Não, né? A fobia seria isso, né? De não conviver, de não saber conviver com esse mal. Com esse mal que te causa medo. O medo extremo. A fobia seria um medo extremo. Entendi. Né? É a mesma coisa. A gente precisa do medo, porque só assim, eu preciso ter medo de atravessar uma rua que tá vindo um carro muito rápido. Eu preciso ter medo pra eu sobreviver à sociedade. Porque esse medo aí, ele conserva a nossa vida, né? Sim, ter medo
Se eu estiver numa selva, tipo, ter que buscar um local mais adequado, um local mais alto, porque vai ter leão, onça, sei lá, cobra, não sei. Né? Ter medo, assim, é normal. O problema é quando isso é extremo, né? De não conviver, de não estar no lugar. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de cachorro. Por exemplo, no caso aí que você dizia atravessar a rua, se eu pego um trauma de não atravessar a rua de jeito nenhum, ele deixa de ser um medo e vira uma fobia, é isso? Com certeza. Fala, não vou mais atravessar a rua. Sim, eu conheço pessoas, pacientes que já foram tratar comigo que não conseguiam, por exemplo, Patrícia, eu consigo andar de carro, mas de moto eu não consigo mais porque eu sofri um acidente. Então eu não sobe mais na moto. Eu tenho uma fobia, eu não consigo nem ir de carona na moto, porque eu tenho muito medo do que já aconteceu. Então esse gatilho vem do que já aconteceu anteriormente, não quer dizer que vai acontecer novamente. E a pessoa fazendo um tratamento, ela consegue superar isso? Sim, consegue, mas ela tem que ser equilibrado isso, junto com o medicamento, né, se for algo mais grave, né, e com a terapia, para ela perceber e indo fazendo as atividades normalmente da vida dela, lógico, aos poucos, não vou colocar essa pessoa que tem medo, por exemplo, de barata, não vou colocar ela numa sala cheia de baratas, né? Isso é extremo, é um tratamento extremo. Agora tem um filme antigo já sobre isso, né? Que fala que o terapeuta do ator lá, do personagem, ele coloca ele nas situações onde ele tem mais medo, para ele superar rápido. Isso não é indicado, é algo fantasioso para cinema, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funcionam as coisas, né? Então, assim, a cada abordagem da psicologia trabalha de uma forma, né? A TCC, né, que é a análise comportamental, trabalha com tarefas, atividades diárias. A psicanálise, como o meu, tenta entender o motivo, a origem desse medo, do como isso ocasionou, para ir buscando e indo até o presente, para que a pessoa melhore e consiga um futuro melhor. Entendi. Porque a gente que é leigo, a gente fala assim, meninas, tem que enfrentar esse medo aí, para de ser assim. Pega na barata, pega na vai. borboleta. E na verdade o psicólogo ele vai ter uma outra abordagem. Sim. Mas essa abordagem nossa também não ajuda em nada? Ou... Não, porque a pessoa fica mais intimidada, aí ela faz o que, eu sei que essa pessoa, ela tira sarro de mim, dela... Vai ficando pior a situação. Vai ficando pior, porque dela liga isso. A pessoa vai tirar sarro de mim sobre isso, vai tentar me pegar alguma coisa. Ou pessoas, por exemplo, ela evita lugares que tenha piscina. A pessoa tem medo de nadar, né? Medo de piscina e tal, medo de água. E aí ela evita os lugares porque sabe que tem aquele amigo engraçadinho que vai querer empurrar, que acha legal empurrar. Então ela acaba se retraindo em casa. Então essa fobia que ela tem, deixa ela antissocial. Ela fica, eu não vou nesse lugar porque tem piscina. Não, você não precisa entrar na piscina. Você pode o quê? Eu não sei nadar ainda, vou entrar na piscina com alguém, né? Ou essa pessoa conversar com aquela que fala, não é legal fazer isso, né? Ela tem medo, isso é sério. Então é importante as pessoas conversarem sobre. Não só falar, não gostei do que você fez, fecha a cara e vai embora. Entendi. Conversar sobre, explicar pra pessoa, eu sei que você gosta de brincar, que tem amigos que são assim mesmo, né? E falar, não é legal, porque não faz bem pra mim, ok, a pessoa tem que entender. Às vezes você tá de fora também, vendo aquela situação numa festa, dá um toque também. Isso, fala, eu conheço a pessoa, eu sei que ela, né, isso é sério, isso não é frescura. Né? Patrícia, uma situação como essa pode evoluir para um quadro de depressão mais grave? Uma fobia? Com certeza, porque como eu falei, da fobia, ela para de conviver com as pessoas. Porque eu falo, se eu for em tal lugar, pode acontecer isso. Ela fica pensando, pode acontecer isso. Então eu vou ficar em casa. Aí a pessoa vai definhando. Porque ela vai ficar, porque em casa eu estou segura, eu estou no controle da minha vida. Mas daí ela não sai dali, não convive com pessoas, ela vai deprimindo. Olha só. Essa semana eu estive com um amigo e ele relatou para mim que ele tem uma avó já de idade. E essa avó, ela caiu há um tempo atrás e ela foi pra cama, não anda mais, ela tem, né, cuidadores, tudo. E hoje ela já se recusa a andar. Ela já melhorou, né, os médicos já deram alta, mas ela não anda mais. Ela só anda com cadeira de roda. Isso seria um caso de fobia? Ela ficou com medo de cair? Pode ser? Com certeza. No caso dela, teria que fazer um acompanhamento com o fisioterapeuta, com o TO e o psicólogo junto. Se pudesse fazer esse acompanhamento para ela pensar, não tá doendo mais, só ela pode fazer isso. Ou da cadeira de roda, levar ela para uma bengala ou para aqueles andadores, para daí, sabe a questão da criança? Volta a questão da criança, do gatinhar, levantei, agora tô de pé. E agora o que eu faço? Eu ando, eu caio, né? É a mesma coisa, porque do idoso volta a ser criança, a gente brinca, né, que volta a ser criança. Sim. Né? Ou seja, a pessoa acaba tendo que reaprender novamente aquelas coisas que foram simples na vida, né? Patrícia, nosso programa está chegando ao fim. Sempre é muito bom receber você, porque eu tenho certeza que muita gente está lá em casa e usando essas dicas, né? Ajudando muita gente. E a gente fica muito feliz quando a gente pode ajudar. É para isso que serve, né? Esse nosso microfone aqui, afinal de contas. Patrícia, dá uma última dica, então, para aquela pessoa que se identificou com tudo isso que você disse e se viu num quadro de medo ou fobia. O que ela deve fazer primeiramente?
primeiramente ela precisa procurar um médico, né? E é um psiquiatra, é o clínico geral dela, ou se a mulher vai ao ginecologista ou médico de confiança, que ela relate sobre isso, que ele peça um encaminhamento para que ela possa, né, ver a medicação, né, se isso é um caso extremo na vida, se ela percebe que isso é extremo, que ela não consegue fazer as coisas, né? Ou se não é tão extremo, ela consegue conviver com esse medo, mas isso ainda atrapalha a vida dela de alguma forma, procurar, né, a terapia, a psicóloga, para ela se conhecer e perceber de onde veio esse medo. Entendi. Afinal de contas, uma vida plena, quanto melhor a gente puder, né, ter a vida, uma caminhada, um psicólogo para ajudar a gente naqueles momentos difíceis que todo mundo passa, é muito importante. Vamos passar os contatos da Patrícia, então, para quem quiser falar direto com a Patrícia aí. A Patrícia é uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Você falou que você tá no TikTok também? TikTok. Como é que acha você lá no TikTok? O endereço é o mesmo, né? É o mesmo? É o mesmo, é @PatriciaDelfinoPsi, no Instagram, Facebook, TikTok e no YouTube. O que você tá publicando lá no TikTok? Você tá publicando as suas dicas também de psicologia. Sim. Você não entrou na dança das brincadeiras ainda não tenho ritmo pra isso. Eu nem TikTok tenho, vou ter que fazer um TikTok pra ver essas coisas, minha gente. A gente não pode ficar por fora. Não vai passando, a gente vai ficando desatualizado das redes sociais. O Patrícia Delfino Psico, encontra ela no Instagram e aí você pode bater um papo tanto no Instagram como no Facebook, ou também você tem o seu consultório também, né, Patrícia? Tem. Onde você tá? Qual que é o endereço? Rua Dom Pedro I, 542, próximo ali ao Instituto de Olhos, né, da Santa Casa, isso. Então marca uma hora lá, vai bater um papo com a Patrícia, vai tomar um café, bater um papo descontraído, quem sabe você não se identifica e começa um processo desse. Eu acho que vai valer a pena, é um presente que a gente dá pra gente, né, Patrícia? Com certeza. A Patrícia tá de volta daqui 15 dias, é isso, Patrícia? Isso mesmo. Então tá bom, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Railton. Obrigado você que acompanhou a gente aí, uma boa sexta-feira, então vamos seguir os conselhos da psicóloga aí, se você tá com muito medo da sexta-feira, relaxa, procura um profissional e aproveite a sua sexta-feira, o seu final de semana merecido. A gente volta na segunda-feira em edição inédita às 14h30 da tarde. Até lá!